Fala, povo, beleza? Finalmente entramos na parte de reações orgânicas, que é uma parte muito gostosinha da química orgânica, tá? Essa parte eu nem tenho cobrado bastante. Ano passado caiu uma questão basicamente disso, cobrava essencialmente reação, que foi uma substituição nucleofílica. E aí, eu tenho uma proposta muito diferente com reações, diferente do ensino médio em geral. Eu gosto de explicar de onde sai, tá? Você não tem que decorar as reações. É lógico que algumas de tão óbvias e tão usadas a gente acaba decorando e tá tudo certo. E eu vou passar decoreba também para quem quiser, tá? Eu vou mostrar um mecanismo, que é o como as reações se processam, porque aí se você entender um, você entende qualquer outro caso, por isso que eu acho mais legal. Só que isso, lógico, demanda um tempo maior para entender, treinar. E vou passar também os casos decorados, vamos dizer assim. Só que para entender mecanismo, e até para os casos decorados, é bom a gente lembrar como é que se processam as reações orgânicas. Basicamente, eu tenho dois tipos de reação orgânica. Eu tenho as reações que se dão por mecanismo homolítico, ou seja, que sofrem homólise, e aqueles que se dão por processo heterolítico. A homólise, pessoal, como o nome já fala, tem a ver com quebra igual. Aqui é exatamente o que diz o nome, né? Vamos dizer assim, lise homo. O que acontece? Tem alguns processos reacionais, por exemplo, vou pegar um caso bem simples para a gente poder começar aqui, seria o Cl2, Cl ligado a Cl. É o gás, tá? Esse cara, ele pode sofrer homólise se eu for lá e botar luz ultravioleta ou um metal, por exemplo, platina ou paládio, e aquecer. O que acontece nesse caso? Quando eu tenho aqui o CL-CL, insiro luz ultravioleta, que é o principal método, tá? Ou boto num catalisador metálico, eu quebro essa ligação Cl-Cl. Só que ao invés de eu quebrar formando cátion e ânion, eu formo dois átomos de cloro sozinhos, dois radicais. Então, o principal aspecto da homólise é que ela gera radicais livres, ao contrário da heterólise, que vai gerar cátion e ânion. Nós estamos muito acostumados a ver cátion e ânion, porque a química inorgânica é basicamente toda de cátion e ânion, tá? Então, na homólise eu tenho a quebra igual, eu gero radical livre, e para acontecer isso eu uso luz ultravioleta ou catalisador metálico. Tem outros métodos? Tem. Só que esses aqui são os que geralmente o ensino médio, o Enem aborda, tá? E aí, pessoal, o que acontece? A homólise, ela se aplica geralmente em reações de substituição e não de adição, embora tenha alguns casos que isso aconteça por adição, tá? Então, geralmente ela é usada em reações, a gente vai ver daqui a pouco, de alcanos. Não quer dizer que não aconteça em outras reações, só que principalmente eu vou encontrar a homólise em reação de alcano. Beleza? Vou dar um exemplo para você ver aqui. Então, vou pegar aqui um exemplozinho aqui do lado. Pensa nesse caso aqui, ó. Eu tenho CH4 e vou reagir com Br2. Você vai ver que nesse tipo de reação, no meio reacional, sim, geralmente vem escrito assim, luz ou LUV, que é luz ultravioleta, e aquecimento. E aí, como produto da reação, eu tenho sempre uma troca, porque eu quebro a ligação CH de maneira homolítica e quebro a ligação BR-BR de maneira homolítica e consigo trocar os termos, formando CH3Br, que é o bromometano, e o HBr. Então, a típica reação homolítica. Lembrando, isso aqui te fala claramente se é homólise ou heterólise. Assim, pô, Messi, entendi. Mas se eu conheço a homólise, o que é heterólise, então, para a gente poder comparar?
Vou até fazer espelhado aqui, tá? Heterólise. Vamos começar do mais básico. Se a homólise é a quebra igual, a heterólise é a quebra diferente, vamos dizer assim. Ou desigual. O que acontece? Vou pegar um caso que bem elementar mesmo, a gente está acostumado a ver. Seria, por exemplo, um ácido, seria o HCl. Tem o HCl porque ele é usado em milhares de exemplos, tá? No HCl, galera, acontece o seguinte, se eu não usar a luz ultravioleta, porque eu não falei isso, mas a homólise acontece no seu dia a dia. Você está com a luz exposto ao sol, por exemplo, ou exposto a um ambiente que tem luz normal, tem uma radiação ultravioleta que chega até a sua pele. Ela provoca quebra homolítica na sua pele, que pode ser perigoso até para a formação de câncer, tá? Por esse motivo, porque ele quebra ligações em nível molecular. Isso pode gerar uma danificação de DNA, algo do tipo. Já a heterólise, ela é mais comum. Ela acontece, por exemplo, com solvente. O próprio solvente causa a heterólise. Por exemplo, a água. Exatamente. Eu posso vir a formar H+ e Cl-. O que acontece para formar H+ e Cl-? Acontece que na hora de eu quebrar a ligação aqui, eu quebro formando ou deixando o elétron com Cl- e retirando o elétron do hidrogênio. Então, uma quebra desigual. Tá? Vou até consertar que esse diferente ficou ruim. Peguei o conceito literal da palavra hétero, né? Vou usar desigual. Vai ficar melhor. E aí, galera, o que acontece aqui? O principal fato é que, no fim das contas, eu não gero radical. Eu gero íons. Eu gero cátion e gero ânion. Tá? O que faz gerar cátion e ânion na heterólise? Comparando com o caso que eu dei lá em cima, né? Lá na homólise era luz ultravioleta. Aqui geralmente é solvente ou meio. Eles têm um meio que não é um solvente no caso, a própria molécula faz isso, um HCl com HCl vizinho, tá? E aqui tem uma aplicação muito grande, principalmente em reações de adição, tá? Adição em alcenos, adição em ciclanos, enfim, eliminações também, tá? Mas a adição aqui é o que eu chamo mais atenção, porque a gente vai usar muito isso aqui em adição. E aí, deixa eu só comparar para ver como é que ficou aqui, botei roxinho, né? Vou até mostrar um exemplo disso. É que eu falei, né? Pensa na seguinte situação. Você tem esse cara lá, ó, que é o eteno, vai fazer a reação dele com água. Beleza? A água aqui é meio ácido, geralmente. O meio ácido só ajuda a mostrar que é um meio ou solvente que vai ajudar, tá? Um solvente ácido. Nesse caso, a quebra ocorre de maneira desigual aqui. Então, eu tenho H+ e o H-. Isso provoca, e eu vou mostrar depois com detalhes, tá? A formação aqui de o ataque desse elétron no H+ e a formação de um cátion no carbono que vai atrair o H-. Então forma esse cara aqui, ó, que é um álcool, tá? Então nesse processo de heterólise eu consigo ter reações que têm carga envolvida principalmente. Não que na radicalar não tenha carga, tá? Na homolítica não tenha carga, mas na homolítica eu tenho uma carga, um elétron só livre, que faz o papel aí da homólise, que vai promover a reação. Beleza? Então, homólise e heterólise, pessoal, são os processos, os mecanismos pelos quais as reações orgânicas acontecem. Saber isso é essencial para você dar o seu start na nossa continuação aqui. Beleza? Vamos começar agora a ver alguns outros tipos de reação. Vai ficar melhor e mais claro sabendo disso aqui primeiro. Beleza? Até daqui a pouco, então. Abraço para vocês. Valeu!